E aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre como o posicionamento do pé pode interferir muito em alguns exercícios, mais especificamente o agachamento livre. Se você fizer com o agachamento com os pés mais próximos um do outro, vai dificultar bastante, e para algumas pessoas eu acho que nem vai ser possível agachar dessa forma, porque vai ficar muito difícil, a sua lombar provavelmente não vai conseguir ficar totalmente ereta, totalmente reta durante dessa forma. E no meu caso, assim, olha que eu, normalmente eu tenho uma amplitude boa no agachamento, eu sempre consigo manter a minha coluna totalmente reta, né? Mas quando eu fui fazer dessa forma, que foi mais ou menos um teste, porque eu comecei a sentir um pouco já algumas semanas, acho que não, uma, 2 semanas, um pouco de desconforto em duas partes do meu corpo envolvidas no agachamento livre, que no caso foi o quadril esquerdo e o meu joelho direito. Já tive problemas no joelho direito, mas aí começou a sentir meio que uns, tipo, apenas um pouquinho de desconforto assim. Então, para isso, eu percebi muitas vezes que quando eu faço uma pisada mais fechada, eu não sinto tanto assim desconforto, né? Porque muitas vezes o meu problema no joelho que eu já tive é praticamente devido à postura incorreta e posicionamento dos pés incorretos, porque eu sou um cara que é geneticamente torto. Tipo, eu sempre tive um meio que um desvio, né? Nunca fui totalmente reto na minha questão da minha questão postural da minha coluna. Eu sou um pouco torto para um lado. Tipo, isso daí é algo que sempre foi assim, tipo, é apenas assim que eu sou, né? E também tu vê, eu sou um cara meio assimétrico também em relação a alguns músculos. Alguns grupos musculares têm uma inserção um pouco diferente de um lado para o outro. Mas enfim, normalmente é por isso. Então, quando eu faço com as pernas um pouco mais afastadas, eu sempre percebi que meu corpo acaba inclinando mais para um lado que o outro. Então, eu sempre tive o hábito de agachamento de fazer sempre com uma pisada mais fechada. Hoje eu vou fazer com uma pisada mais fechada que o normal. E foi mais difícil. Eu ia fazer hoje, ia ser as 5 séries de 7. Eu nem consegui fazer do jeito que eu queria, por causa que apenas por fazer uma pequena mudança de colocar os pés mais próximos um do outro já dificultou muito o exercício. Porque vocês podem fazer esse teste. Faça com as pernas mais afastadas do agachamento e depois com as pernas bem mais próximas do outro. As pernas bem mais próximas vai ser muito mais difícil, você vai aumentar muito mais a amplitude e dependendo de como for a sua estrutura física, você nem vai conseguir fazer direito o exercício, sua lombar nem vai conseguir ficar totalmente ereta devido às suas proporções. E também, dependendo de como você for, se você fizer com o agachamento com as pernas muito afastadas uma da outra, você nem vai conseguir agachar tanto quanto deveria, você provavelmente vai agachar até só a parte, até as pernas ficarem paralelas, você não vai chegar a ponto de conseguir agachar de tal maneira que as suas coxas elas encostem no teu peito, que sabe, agachamento a fundo mesmo. Isso aí é algo que é normal. Tanto que, até pra mim, se eu for afastar muito as pernas, né? Vocês sabem como que eu agacho a fundo, eu agacho com a coxa batendo no meu peito, né? Até o final mesmo. Mas se eu fosse fazer com as pernas muito mais afastadas uma da outra, nem ia ser possível dessa forma. Provavelmente eu ia acabar, a amplitude ia ter diminuída. Isso é um truque que muitas vezes halterofilistas fazem para poder botar mais peso, que eles apenas afastam mais as pernas, e quando eles fazem dessa forma, muitas vezes se for um cara que tem uma estrutura vantajosa para agachamento livre, que no caso seria pessoas com coxas mais curtas em relação à altura, o cara consegue agachar até paralela, ou até muitas vezes um pouco menos da paralela, e é praticamente a amplitude total que o cara consegue fazer naquelas condições, porque não só pela estrutura física do cara, mas também pelo posicionamento dos pés, limita um pouco a amplitude. Então, tipo assim, você consegue, pelo posicionamento dos pés, limitar a amplitude do movimento, e se você está fazendo o movimento com menos amplitude, você consegue botar mais carga. Mas para mim, a carga é meio que algo irrelevante, assim, desde que eu esteja progredindo dentro das mesmas condições que eu estou fazendo o exercício, tanto faz se eu estou progredindo com as pernas afastadas, com as pernas perto uma da outra, o que importa é a progressão pra mim, assim, eu não tô tentando quebrar recordes de halterofilismo nem nada. Então, é algo interessante, assim, que eu vi que como que dificulta, como que apenas colocar as pernas mais próximas da outra dificulta muito, muito o exercício. Eu senti muito mais na minha lombar, por causa da posição dela, assim, é muito mais cansativo, né? Porque você aumenta a amplitude do movimento e se você quiser manter a mesma carga, você sente uma diferença. E também no stiff, levantamento terra, tanto que até tem uma brincadeira na internet que no levantamento terra, que levantamento terra só vale se tu fizer convencional. Se você fizer com as pernas mais afastadas, né? A versão sumô, que é aquele posicionamento que você deixa as pernas mais afastadas assim, que o pessoal chama de sumô, que o pessoal não conta. Porque faz uma diferença, interfere bastante. Só esse daí, porque interfere muito essa questão do posicionamento do pé, vai mudar um pouco a amplitude do movimento e também onde que tá pegando mais no teu corpo. E é claro que esse exercício, principalmente o levantamento terra, é um exercício que as suas proporções corporais interferem muito nele. Tipo, se você, um cara, que até eu já vi um vídeo de um cara que quebrou recordes lá de levantamento terra, o cara ele tem as melhores proporções possíveis para levantamento terra, que no caso ele tem braços compridos e uma coxa curta e também um tronco meio que médio para curto também, mas tipo, ele tem uma proporção muito boa, porque quanto menor for o comprimento das suas coxas e maior forem os seus braços, mais você consegue diminuir a amplitude do movimento no levantamento de terra. Você consegue diminuir muito o movimento de tal maneira que facilita bastante para você botar mais peso. Mas treino de hoje, como eu falei, eu resolvi testar só na primeira série, eu fiz o agachamento um pouco com as pernas mais próximas e já dificultou muito. Eu senti que
Eu encontrei meio que o equilíbrio pra mim, né? Que é o posicionamento dos pés mais próximos no outro, mas eu sei mais ou menos onde que eu devo pôr eles, né? Eu acho que cada um tem que encontrar em alguns exercícios a maneira melhor pra você fazer. Tipo, teste no agachamento livre, qual que é o melhor posicionamento de perna pra você, que fica mais confortável pra você, que é melhor pra você, e não ligue em como você se compara com outras pessoas nesse exercício. O que importa é você, como você está indo fazendo esse exercício e como você está progredindo nele ao longo do tempo. E é mais ou menos como eu fiz. O meu agachamento livre não é algo muito impressionante, na minha opinião, em relação à carga, mas, tipo, eu tenho coxas compridas para minha altura e eu faço com uma amplitude com as pernas mais próximas da outra, com uma amplitude muito boa, então por isso que acaba limitando a minha possibilidade de aumentar muito a carga. Mas eu estou satisfeito que minha coxa é um dos. O meu quadríceps, especificamente, né? É uma das melhores partes do meu corpo que mais se desenvolveu, então o resultado está indo bem, né? Hoje foi tentativa de fazer 5 de 7, eu acho que eu não. Cara, eu nem contei muito em algumas séries, porque eu tava meio cansado hoje, tava muito quente. Hoje esquentou muito de novo e eu não dormi muito bem essa noite. Nem dormi tarde, nem foi por causa que eu saí com mulher nem nada. Apenas eu acho que à noite assim tive alguns sonhos que perturbaram o sono, acordei algumas vezes à noite. Então não foi o ideal, então eu acordei um pouco cansado com esse calor, sei lá. Então o agachamento não foi o melhor, 5 de 7 com 42,5 em cada lado, 105 quilos, tentando fazer com uma amplitude ainda maior do que eu estava acostumado, mas depois nas próximas séries eu acabei afastando um pouco mais as pernas, deixando mais aquela no posicionamento do pé que eu tô acostumado mesmo. Depois eu fiz stiff, ou é tipo RDL stiff, né? Eu faço uma variação nem da... eu comecei a analisar, né, a minha gravação desse exercício e eu vi que realmente eu tinha que dar uma descer um pouco mais, eu não estava descendo tanto quanto deveria. Mas o problema pra mim é que tipo, eu sou um cara que tem uma, que não falei, tenho coxas compridas um pouco o tronco médio, braços mais curtos. Então, nossa, nesse exercício a minha amplitude de movimento desse exercício é muito maior para as pernas do que tipo, para uma pessoa que tem as pernas curtas, por exemplo. Mas, enfim, eu comecei a tentar fazer com amplitude um pouco melhor. Eu fiz com a mesma cara que eu faço no agachamento, né? Eu tenho esse hábito de fazer sempre o RDL stiff com a mesma cara que eu faço no agachamento, então foi mais leve, eu fiz só com 105 quilos. 105 quilos eu comecei a fazer com uma amplitude um pouco melhor, foram 3 séries de 6, e minha lombar já estava bem cansada também, porque as séries de agachamento, toda vez que eu faço, fazer agachamento antes do stiff é sempre algumas vezes um problema, porque você não vai estar 100% quando for fazer esse exercício. Eu tentei descer um pouco mais, né, aumentar um pouco a amplitude, porque eu notei em outras gravações minhas que a minha amplitude não estava a melhor nesse exercício, mas senti bastante, e o posicionamento dos pés nesse exercício também é algo que eu tento deixar sempre mais próximo um do outro, para deixar uma amplitude maior ainda e focar mais tipo no posterior no glúteo, mas foi um exercício relativamente tranquilo, só que minha lombar realmente estava cansada, eu acho que é porque eu dormi mal, quem sabe foi postura má durante o sono, assim, que eu não senti que minha lombar hoje estava 100%, isso que é estranho. Depois eu fui fazer elevação pélvica, quebrei um recorde meu, fui fazer com 232 quilos, tô quase, bom, nem tá cabendo mais peso nessa máquina de elevação pélvica, mas tá indo ok. Consegui fazer 3 séries, mas só a primeira que eu bati 6 repetições, depois as outras duas eu bati só 5, não, acabou caindo um pouco o número de repetições. Tá chegando meio que o meu número limite. E também minha lombar tá meio cansada. E na elevação pélvica, você, sei lá, pelo posicionamento de onde o peso vai em você, minha lombar cansada meio que interferiu um pouco, assim, não tava 100%. Depois eu fui fazer só cadeira flexora. Tentei aumentar para 45 quilos, mas não deu para fazer unilateral 45 quilos, tá uma carga mais pesada, só consegui fazer 2 séries com essa carga. Depois acabei tendo que baixar e botar uma carga mais leve assim. Aí foi só isso, 4 exercícios simples, um para quadríceps, dois para posterior. Tecnicamente, stiff é meio que para glúteo e posterior os dois, né? Mas que o pessoal coloca mais como posterior, mas acho que conta também como glúteo. Mas também o agachamento também conta como glúteo, né? Então é quase que tipo um para quadríceps, três para glúteo, por mais que o glúteo isoladamente só seja na elevação pélvica, mas aí no stiff e no agachamento também pega ele. E aí acaba dois para bíceps femoral. E eu queria realmente repetir esse treino na quarta, tipo, daqui a 2 dias, fazer tipo dia sim, dia não agachamento. Mas vou ter que ver como que eu vou acordar amanhã, se eu vou estar muito dolorido ou não. Mas esses detalhes de posicionamento de pé, você tem que sempre encontrar a maneira que é melhor para você fazer o exercício. E, tipo assim, se você está fazendo exercício de uma tal maneira, mesmo que outros não concordem, mas está sendo mais confortável para você, está tendo mais resultado, fica nessa mesma. Porque eu lembro que muitas vezes a pessoa na academia me criticava a relação que eu fazia supino com a pegada um pouco mais fechada. Não era supino fechado mesmo, porque, tipo, dava pra, não tô, tipo, tu foi ver o posicionamento que eu faço assim nos vídeos, não era tão fechado a ponto de ser realmente supino fechado. Era meio que um meio termo entre supino normal e supino fechado, mas eu sempre me senti mais confortável fazendo dessa forma, sentia que era bem mais confortável para mim. Se eu fizesse com uma pegada muito aberta, como eu vejo algumas pessoas fazendo, eu sinto um pouco de desconforto no ombro. Então, cara, cada um tem que encontrar o que é melhor pra você, porque cada pessoa tem um pouco, algumas vezes, né, uma diferença genética individual.
você geneticamente tem proporções diferentes, tem uma composição diferente do teu corpo, assim, do teu comprimento dos seus membros, e muitas vezes isso pode interferir em alguns exercícios, e a maioria das pessoas não percebe isso, não sabe disso, né, porque não é algo que é muito, acho que não é muito ensinado, não é muito falado sobre isso. Eu não vejo muitas pessoas falando de como que comprimento de membros pode interferir muito na tua capacidade de aumentar a carga em alguns exercícios, mas, beleza, encontrem apenas a melhor maneira de fazer cada exercício para vocês, a maneira que você se sentir mais confortável e que te deem sempre o menor risco possível de ter lesões, de se machucar, de qualquer coisa assim. Desde que vocês estejam tendo resultado, vocês vão estar no caminho certo.